E temos hoje a intenção de refletir com os irmãos sobre o livro do profeta Joel. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro do profeta Joel, no capítulo 2, e o verso 12 em diante. Deus é tão bom que fala conosco, né? Graças a Deus. Capítulo 2 do livro do profeta Joel, o verso 12 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará, pois, após si uma bênção, em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai as crianças e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Até aqui, meus irmãos, somente. Essa leitura muito conhecida dos irmãos, que esse versículo 12, 13, é muito conhecido, né? Sempre a gente vai refletir a respeito de coração, a gente sempre fala disso. Mas antes de nós entrarmos propriamente dito nesses versículos, é importante a gente conhecer um pouco daquilo que o profeta tem passado ou vivido para poder proferir essas palavras. Na verdade, o profeta Joel, alguns vão datar que ele viveu em 500 a.C., provavelmente na reconstrução ou na construção do segundo templo, numa época difícil, em que muitos estavam muito misturados com a questão religiosa e tinha idolatria, com o culto a Deus, tudo junto, porque eles voltaram da Babilônia e por isso tinha aquela influência da Pérsia, e tinha toda aquela influência das religiões da onde eles vinham. Então, naturalmente, eles são influenciados e eles passam também a cultuar outros deuses. Então, dentro dessas questões litúrgicas, dentro desses problemas que eles estão enfrentando da reconstrução do templo, da reconstrução dos muros, e entre outras coisas, o profeta Joel vai escrever, alertando o povo. E, nesse meio tempo, ele escreve alertando porque tem um grande problema que acontece aqui. Deus, pela sua imensa misericórdia, ele entra com juízo com esse povo. E aí a gente fala, mas como que um Deus misericordioso faz juízo com alguém? Porque nós nunca associamos amor a juízo, nós nunca associamos amor a castigo. Nós sempre desassociamos. Se Deus me ama, por que Ele me julga? Por que Ele permite que eu seja disciplinado? Por que Ele me chama a atenção? E esse grande problema que acontece nessa ocasião, em que o Joel vai chamar a atenção, é exatamente uma praga de gafanhotos. E o que é mais importante nós destacarmos é que tudo isso acontece. E o povo continua como se nada tivesse acontecido. O verso 3, ele vai dizer o seguinte, do capítulo 1, ele vai dizer assim, olha, o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão comeu. Nós sabemos que esse povo vivia dessa questão da agricultura. E o gafanhoto acabava com tudo aquilo que eles tinham plantado, ou seja, não tinha colheita. Sem colheita não tem sobrevivência. E aqui ele não está dizendo de várias formas de
de gafanhoto, como aquilo que vão dizer assim, olha, está vendo, quando você não dizima, vai vir o cortador, o migrador, o triturador, o roedor, o lascador, não é nada disso. Ele está dizendo que aqui pode ser duas questões que eles vão comentar, dizendo assim, olha, pode ser o gafanhoto em suas várias fases de vida, desde que era uma larva até que se cresça, ou então ele vai dizer que é uma repetição dessa palavra do gafanhoto. Na literatura hebraica eles fazem isso, eles repetem para dar ênfase a alguma coisa. Então pode ser que ele estava dizendo, olha o que o gafanhoto fez, olha o tamanho da destruição, prestem atenção nisso, nos versículos anteriores vocês vão ver isso. Ele dizendo, olha, vocês precisam estar atentos, vocês precisam escrever isso, para que as próximas gerações saibam do que aconteceu. E o que é mais interessante é que isso tudo acontece e o povo fica parado, como que se nada tivesse acontecido. Então, no versículo 4 desse mesmo capítulo 1, ele vai dizer assim, olha, despertai-vos. E aí ele entra numa questão de bêbados, de pessoas que estavam embriagadas. É notório aqui que ele não está dando para conotações de que a grande maioria da nação era embriagados, bêbados. Claro que sempre tem alguns, né? Mas, na realidade, o que ele está dizendo aqui é que eles estavam embriagados com as coisas da vida e não se apercebiam do juízo de Deus. Que a embriaguez daquilo que eles estavam vivendo totalmente fora da presença de Deus, o juízo que Deus previamente fez com que acontecesse com eles, não chamou a atenção do povo. O povo estava tão acomodado, o povo estava tão na sua, estava tudo tão bom na cabeça deles, que essa desgraça não chamou a atenção deles. E aí ele fala, olha, vocês precisam prestar atenção nisso, despertem, porque a teologia que o profeta Joel vai dizer é exatamente uma relação em que ele vai entender Deus como sendo o centro de todas as coisas. O Antigo Testamento deixa muito claro isso, porque eles vão compreender que tanto o bem quanto o mal vem do Senhor. O Novo Testamento que dá uma nova significação para isso, que vai dizer dessa luta do bem contra o mal, mas no Antigo, tudo era proveniente de Deus e eles entendiam dessa forma. Então ele vai dizer assim, olha, essa peste de gafanhoto que destruiu tudo, foi Deus quem mandou. Ou seja, vocês precisam despertar, porque se é um juízo, se Deus está irado, é porque alguém provocou a ira dele. É porque alguém fez alguma coisa que fez com que Deus derramasse o juízo. E Deus derrama esse juízo, e o povo continua sem se aperceber. Aí a gente segue nos versículos e ele vai dizer o seguinte, no 5 do capítulo 1, despertai-vos bêbados e chorai, gemei todos os que bebem vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Aqui ele fala assim para eles, olha, vocês vão parar com essa alegria da embriaguez, por qualquer coisa que seja, que se for pelo vinho, o vinho cessou, se for pelas coisas da vida, essas coisas também vão cessar. Isso que alimenta a sua embriaguez com as coisas da vida, acabou. Por quê? Porque Deus derramou um juízo de um ponto que tirou dele a possibilidade de sobreexistir ou de continuar existindo. Isso que Deus fez é como que se hoje estivesse fazendo com a gente, tirasse de nós a possibilidade de conquistar comida. Foi o que está acontecendo aqui. Não tem como viver mais, e o que a gente vai fazer agora? E o povo estava como que se estivesse desatento. E na sequência ele vai dizer no verso 6, porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número, e os seus dentes são como dentes de leão, e tem queixadas como de uma leoa velha, um leão velho. Ele está mostrando toda a desgraça que esses gafanhotos fizeram com essa nação. Agora dá um salto para o verso 8, e ele vai dizer assim, lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Isso que ele está dizendo é basicamente aquela relação de uma moça que foi prometida em casamento, que naquela época eles prometiam em casamento muito mais cedo. Aquela moça está prometida a um determinado jovem, e antes que eles se casem, esse jovem morre.
naquela expectativa já de muitos anos de se casar, e de repente o jovem morre. E o que essa jovem faria? Se cobria de pano de sacos, chorava e lamentava, e se entristecia pela condição que estava. E o clamor desse profeta é exatamente para que isso aconteça. Vocês não estão vendo a calamidade, a destruição, os problemas que tem causado, e vocês não choram, vocês não se cobrem de panos de saco, vocês não jejuam, vocês não lamentam, vocês não se apercebem. É um clamor que ele está fazendo para que o povo caia em si, da verdadeira realidade que eles estão vivendo, e não de uma realidade superficial. E na outra contrapartida, esse jovem, se fosse de uma família, de um filho único, esta família também lamentaria, porque teria o seu futuro finalizado. Porque não era que nem hoje que nós temos previdência, tem aposentadoria. O filho era a sobrevida dos pais, porque quando os pais ficassem velhos, quem sustentaria os pais era o filho que cresceu agora. Quando esse jovem morre, vamos viver do que na nossa velhice? Por isso que quando Jesus cura aquela mulher, o filho daquela mulher, desculpem, que morreu, que vem no esquife e a mulher vem chorando, não era só porque perdeu um filho, era porque ela perdeu o seu sustento, a forma de existir, de continuar viva. Ela ia ter que depender de esmola. E aí há esse clamor, para que a gente chore, para que a gente lamente, mas precisa estar, para que a gente não perdoe, para que esse povo lamentem, porque eles precisam estar atentos ao que eles estão vivendo, à sua verdadeira condição. E mais adiante, nos versos seguintes, o 9, ele vai dizer: foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, os ministros do Senhor estão entristecidos. O que eu mais fico perplexo com esse texto é que Deus tira o elemento de culto do povo. Deus está dizendo mais ou menos assim: não quero mais culto. Chega desse culto. Por quê? Porque eles dependiam daquilo que eles colhiam para oferecer a Deus uma oferta, porque eles ofereciam a flor da farinha, que era a melhor farinha, eles ofereciam o azeite. Tudo isso era um sacrifício prestado a Deus, e Deus fala: não quero mais, porque se o próprio Deus acabou com o elemento de culto, a gente vai oferecer o que para Deus? Se não tem mais o que oferecer. Deus está de tal ponto irado com esse povo, que Deus não quer mais o culto deles. E aí a gente fica observando um texto desse, e a gente diz: o que de tão grave que esse povo pode ter feito? É impossível não percebermos, num contexto histórico simples. O povo foi levado cativo para a Babilônia, passou provavelmente 70 anos em cativeiro. Deus traz o povo de volta para a sua terra, reconstrói os muros, reconstrói o templo, e o povo ainda está adorando outros deuses. Não tem como não estar irado. É o mesmo que você cobrir o seu filho de favor, você cobrir a sua mulher de favor, e a sua mulher agradecer a outra pessoa, e dizer assim: como ele é isso, elogiar outra pessoa, quando quem está fazendo e merece o louvor ou o elogio é você. Como você se sentiria? É o que Deus está sentindo nessa ocasião. Só que aí nós seguimos, e vamos para o verso 13. Então ele diz assim: olha, cingivos, lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai a noite vestido de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e libação foram cortadas na casa do vosso Deus. Ou seja, já que a gente não tem como oferecer culto para o Senhor, então vamos jejuar, né? Eu não tenho o que comer também, vamos jejuar. Vamos comer do quê? É uma coisa que justifica a outra. Mas Deus parece que põe numa ocasião em que esse povo precisa
parar e pensar: o porquê que eu deixei de cultuar a Deus? Por que Deus não quer que eu cultue mais? Por que aquilo que eu ofereço a Deus, Deus tirou de mim? O que causou isso no coração de Deus? O que fez com que Deus se irasse de tamanha proporção? E Deus ainda diz assim: olha, através do profeta, vocês estão vendo tudo isso que o gafanhoto causou? Eu vou dizer para vocês uma coisa: se vocês não se arrependerem, vai vir um problema maior ainda, que ele vai dar esse nome para o grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor é entendido no Antigo Testamento como um julgamento sobre as nações, que o Senhor vai vir exterminar todo esse povo. Mas aqui nesse livro, ele está dizendo que o dia do Senhor vem sobre o povo dele. Não vem julgar as nações, vem sobre o povo dele. E aí a gente fala: meu Deus, mas esse povo tinha um coração tão duro assim, tinha um comportamento tão difícil assim. Ou será que é um pouquinho parecido com a gente? Vamos para o verso 12 do capítulo 2. E ele vai dizer esse verso, vai dizer esse versículo muito conhecido. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração, e isso com jejum, e com choro, e com pranto. Desde que o pastor comentou comigo sobre esse tema, desse nosso bimestre, o primeiro versículo que me veio à mente foi esse versículo. E eu, sem a gente entrar, saindo um pouco do contexto deles, pensando a nosso respeito, eu falei assim: mas que diferença vai fazer a gente pregar um negócio desse, né? Porque as pessoas vão falar assim: mas sou convertido. Por quê? Sem conversão não há salvação. E eu vou dizer: olha, convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Está todo mundo convertido, meu. Não estou fazendo o quê? Estou batendo muro, dando soco em ponta de faca, batendo cabeça na parede. Mas o versículo vai dar uma conotação para a gente, que é um povo exatamente que saiu daquela direção que o Senhor Deus tinha proposto para ele. E a conversão é exatamente o convergir, que é voltar para o ponto inicial, fazer a curva, o retorno. E aí eu vou observar o texto e ele vai dizer assim: olha, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Opa, então a gente pode pensar, pode ser que nós estejamos convertidos parcialmente. Pode ser que alguma área dessa questão do meu coração não esteja na totalidade convertida a Deus. Pode ser que o meu coração, que seja, no nosso entendimento hoje, a nossa mente, que é o que dirige, porque nessa conotação do Antigo Testamento, o coração é a sede do homem, para nós hoje é a mente. Mas usando essa base do coração, como aquilo que, a capacidade intelectual, como a nossa razão, os nossos sentimentos, tudo isso, como é que nós vamos estar convertidos a Deus parcialmente? Como o Evangelho diz, amando a dois senhores. Então o coração está partido, né? Você está servindo um Deus com uma parte, e com outra parte você serve a Deus. Porque se tem todo o vosso coração e converter-vos a mim, o Senhor Deus é um Deus de exclusividade. Não é um Deus que está esperando que eu fale assim: Senhor, eu te amo lá no finalzinho. Quem sabe tem essa escala aqui para me amar, e o Senhor, se sobrar, aí a gente pensa e conversa com o Senhor mais tarde. Se sobrar, né? Se não sobrar, deixa para lá. Deus não é um Deus assim. Deus está chamando o povo a uma conversão na sua totalidade. Esse povo que estava perdido nessa ocasião estava vivendo exatamente uma eminência de um juízo. E de um juízo que agora não traria problema só para a plantação, agora traria problema para o povo, se o povo não se converter. Exatamente, não de propósito, porque na maioria das vezes nós estamos sim embriagados com as coisas da vida, e não percebemos as ações que Deus faz para nos chamar a atenção, e nos fazer convertermos a Ele, e termos uma vida segundo a sua vontade.
As desgraças da vida são coisas naturais, nós não ressignificamos, nós não interpretamos segundo a vontade de Deus, nós simplesmente falamos, é assim mesmo, a vida é assim. E o Senhor está nos dando sinais, o Senhor está nos chamando, o Senhor está apontando e dizendo, olha, isso é para que você se aproxime de mim, isso é para que você me busque mais, isso é para que eu trate dentro do seu coração, isso é para que você deixe de um evangelho de superficialidade. Mas nós estamos como que se estivéssemos bêbados, sem enxergar, sem ver, sem atenção, sem poder olhar para um sinal e dizer de verdade aonde eu estava com a cabeça quando eu fiz isso, e se quebrantar e se arrepender de verdade. Mas quando não, nós estamos acostumados como eles estavam, com a liturgia, com a religiosidade. Viemos para o culto porque eu venho, a minha mãe ali me traz para o culto desde criança. Eu estou acostumado, né? Sou novinho para caramba, mas estou acostumado. E a gente cria hábitos, e a gente se molda a um sistema. A gente não é transformado, a gente é moldado. E o Senhor Jesus quer que a gente se converta, de verdade, e não com superficialidade, mas com quebrantamento, com contrição, com rendição, com choro que vem da alma, para que o Senhor olhe para nós, aquele que sonda e conhece os nossos corações, veja se de verdade há contrição em nós, se há entristecimento, se esse pranto nosso não é porque nós erramos naquilo que nós gostaríamos de fazer e estamos chorando e as pessoas achando que nós estamos quebrantados. É uma contrição pelo nosso estado, é olhar para a minha vida de pecado, porque todos nós pecamos, e dizer, Senhor, se eu continuar desse jeito, o juízo é iminente, a morte eterna é certa, a minha vida não tem salvação, não tem conversão. Se não tiver salvação, não tem nada. Nós vamos nos perder no caminho, e pior de tudo, se perder dentro da igreja, se perder ouvindo uma palavra há 20, 30 anos, se perder com as pessoas dizendo assim, vocês precisam sair da superficialidade, e nós continuamos superficiais na fé, nós continuamos conhecendo um Deus superficial. Aí qualquer coisa que acontece a gente para, qualquer coisa que acontece a gente desanima, qualquer coisa que acontece a gente olha para trás e diz, ai, como era bom lá no Egito, no mundo, como eu queria comer aquelas cebolas do Egito. Por quê? Porque o coração não está em Jesus, o coração está no mundo ainda. Então se converta ao Senhor Jesus de todo o vosso coração, não ame as coisas do mundo e nem as coisas que no mundo há. Se preciso for, meus irmãos, se quebrante e diga assim, Senhor, eu amo aquilo lá, eu estou chorando porque eu sou aquela coisa podre que está lá ainda, e eu preciso que o Senhor me transforme. Chore por isso, pranteie por isso, jejue por transformação. Mas o que nós aprendemos? Jejum para receber mais, jejum para promessa ser alcançada. E claro que a promessa nunca é de transformação, a promessa é só de bênção. Você tem um carro, vai ter 3. Se era mendigo, vai ter 5 empresas. Fica difícil esse evangelho. Jesus Cristo não foi esse cara, não. A Bíblia diz que ele foi alguém que não tinha onde reclinar a cabeça. Ele se compadeceu com os pobres, ele estava lá no meio deles. Ele não era alguém apático a tudo isso, ele não era um rei, ele se despojou até daquilo que ele poderia abdicar para si, pedir para si. Eu sou filho de Davi, eu sou o Messias, eu quero essa glória aí que todo mundo quer me dar. Eu vou destruir com Roma, vou acabar com tudo. Ele falou, não, eu não quero isso. Ele abriu mão. Mas nós não, nós só queremos juntar. E o que nós juntamos, na grande maioria das vezes, nos afasta de Deus.
Então, meus irmãos, o clamor do texto para nós, que eu acredito que seja aquilo que o Senhor Jesus quer que a gente faça. Examine o seu coração. E perceba se de verdade nós estamos convertidos. Eu não posso julgar ninguém. E dizer, olha, aquele irmão lá, eu sabia, né? Que o povo fala assim, eu sabia que ele não era convertido. Nós não sabemos, na verdade, quem é, quem não é, quem vai ser, quem vai chegar, quem não vai chegar. Mas o nosso Deus sabe. E meus irmãos, pode ser que para você não sirva, mas para mim serve essa mensagem. De que eu preciso me converter de todo o meu coração. A gente não aponta para os outros, a gente prega para nós. E a mensagem, ela dá uma chacoalhada com a gente. Porque se a gente não está na igreja integral, inteiro, o que a gente está fazendo aqui? Para que você vai vir no culto para ouvir um cara que nem eu falar que você está errado? Que graça que tem se você não quer se converter? Fala para mim. Se a gente quer viver na superficialidade, a gente precisa buscar um lugar que nos pregue superficialidade. Porque aqui a gente não vai pregar superficialidade. Infelizmente, para alguns, infelizmente, para a maioria, graças a Deus, mas nós queremos se aprofundar no conhecimento para parecer cada dia mais com Cristo. E para amanhã nós poder dizer, hoje nós estamos convertidos de todo o nosso coração. Um dia não estava. Um dia estava distante, um dia estava como o filho mais velho, perdido dentro da casa do pai, da parábola do filho pródigo. Não sabia o que podia usufruir, não sabia o que tinha à sua disposição, não sabia que pai que tinha. Mas nós sabemos. Nós temos um Deus justo. E que graças a Deus, Ele diz para nós, antes que o juízo venha, Ele nos avise. Nada mais do que o seu imenso amor, não querendo que nós venhamos nos perder. O pai como eu e você, a mãe como você que está sentada aí, quando você dá um tapa no seu filho, quando você o põe de castigo, quando você o disciplina, você deixou de amar? É porque amamos que disciplinamos. É porque amamos que corrigimos, porque vemos ele se desencaminhando. E aí, quando ele sai do caminho, o que ele precisa fazer? Convergir para o caminho, se converter para aquele caminho que nós, como homens, julgamos ser certo. Agora o nosso Deus olha para nós e diz assim, olha, você está indo, está desencaminhando. Você precisa voltar. E o que o Senhor faz? Nos disciplina. O Senhor nos chama a atenção, porque a Bíblia em Hebreus diz que Ele disciplina e corrige, açoita todos que amam. Agora a gente acha que Deus nos dá palavras duras, porque é desagradável, né? Nossa, Deus parece que não tem senso de humor, né? Nossa, que amor que é esse, que só briga. Aí a gente tinha que fazer o contrário, a pergunta é o contrário. Não é dele para nós, é da gente para ele. E que amor que é esse que só se desencaminha, que nunca obedece? Que amor que é esse que não ouve a voz? Do Pai que clama, convertei-vos de todo o vosso coração. E que filho que é esse que está embriagado, que não atende a voz do Pai? Que não sabe nem quem está chamando? Quem dera hoje o Senhor faça com que cada um de nós venhamos ser o mais são possível, o mais capaz intelectualmente possível, para que nós venhamos ser esses que se apercebem das coisas à nossa volta e diz assim, olha, o Senhor está me avisando. É exatamente como uma placa, quando a gente está dirigindo, olha, curva acentuada à direita. A gente nem sabe que placa que é essa, mas a gente fala, né? Porque já esqueceu tudo. Curva sinuosa, só palavrão. A gente fala, meu Deus amado. Né? Inclinação.
declínio, aclive, ninguém nem sabe mais o que é isso. Olha lá para a placa e fala, nossa, que placa linda, até admira, mas na verdade são avisos do que está por vir. A palavra de Deus é exatamente isso. O profeta Joel é um profeta escatológico, por quê? Porque ele está dizendo, olha, se vocês não se converterem, o fim está próximo de vocês. Aí a gente vai dizer, irmão, mas nós estamos na época da graça, né? Dá uma aliviada com esse negócio aí. Está muito difícil, está muito pesado. Época da graça agora o negócio é mais light. Deus não faz igual fazia aqui, não. Jesus vem pregar o evangelho de inclusão. Um evangelho de que tipo assim, ó, você faz o que você quiser e tá junto com a gente. Sinto muito, meu irmão. O mais escatológico possível é Jesus. Lá no texto de João, mais conhecido, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a sequência do texto vai dizer assim, olha, porque quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, já está condenado. Ou seja, a escatologia, que é o fim, já está determinado. Então, em Jesus, nós temos a escatologia cumprida. Da forma que eu respondo a Jesus, eu já determinei como está sendo o meu fim. Então, se a minha conversão não é uma conversão na totalidade, o meu fim já está certo, não precisa nem trabalho de Jesus. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo para nós, se converta inteiramente, com todo o seu ser, porque hoje você define o seu futuro amanhã. As suas atitudes de hoje, o seu coração hoje, a sua conversão inteira, vai dizer aonde você vai estar na eternidade. Não é amanhã, é hoje. Não vem outro Salvador, é Jesus, é a forma que você responde para Ele. E como é que você está respondendo à conversão que o Senhor Jesus nos chama? Irmãos, eu gosto de sempre falar isso, eu não sei se, acho que até domingo eu estava conversando com o William. Eu acho que tem muitas coisas que a gente precisa ser mais direto com Deus, sabe? A gente fica dando muita voltinha, fica com uma oraçãozinha esquisita, né? Ah, beneplácito, do soberano trono, suas abas cobrem o templo, e vai nessas coisas aí, os serafins com 4 asas, 6 asas, estão cobrindo o rosto, vou cobrir o rosto também. Fica com essas oraçãozinhas assim. O que a gente precisa fazer, meus irmãos, é dizer ao Senhor, eu estou precisando que o Senhor tire esse desejo podre do meu coração. Quanto tempo faz que a gente não fala isso? Se é que você já falou isso. Senhor, o meu coração está cheio por essa podridão do mundo. Ele se encheu e eu estou percebendo que o meu coração está fazendo com que a minha carne se incline para isso. Eu estou pendendo para o pecado e eu estou vendo, porque o Senhor me avisa na sua palavra. Dá para o Senhor me ajudar a vencer isso? Dá para o Senhor me ajudar a me converter, porque eu não estou conseguindo me converter. E qual que é o motivo do pranto? O pranto é isso. É entender o estado podre da humanidade e dizer assim, Senhor, nós não conseguimos. Se o Senhor não nos ajudar, nos convertemos, nós temos o fim iminente. Nós vamos morrer sim. Nós precisamos da tua intervenção na história. Que o Senhor venha intervir na minha vida e que mude esse contexto. Porque meu avô pecou, meu pai pecou, eu vou pecar também, vai todo mundo para o inferno. Vai coisa nenhuma, meu irmão. Está na hora de nós nos levantarmos e dizermos o negócio para aqui. Lá caiu, o outro caiu, mas nós não vamos cair não. Quando é o dia que vamos nos levantar diante de Deus assim? Quando vai ser esse dia? Em vez de nós ficarmos com essas oraçõezinhas religiosas e dizemos a verdade nua e crua. Senhor, os meus olhos estão naquela mulher, os meus olhos estão no dinheiro, eu quero roubar aquele dinheiro, ou seja, eu tenho roubado. Quando é que nós vamos falar isso? Senhor, eu estou devendo e não quero pagar, mas eu sei que eu preciso pagar. Quando é que nós vamos falar assim com Jesus? Rasgar os nossos corações de verdade. Senhor, eu não
consigo não falar mal dos outros. Todo mundo que sobe eu critico, todo mundo que canta eu falo mal, toda nota errada eu critico. Quando é que eu vou falar isso para Deus? Não falamos isso. Vivemos essa religiosidade. Não, eu sou presbítero da igreja, e por exercer essa função eclesiástica, dá para perceber, é notório a minha santidade. Hipocrisia. E o Senhor está dizendo exatamente isso. Precisa acabar com a hipocrisia, precisa deixar de ser superficial, precisa rasgar o coração. Precisa acabar com a liturgia. O Senhor tirou o elemento de culto porque não aguentava mais esse culto. Agora, como é que nós vamos hoje, depois de Cristo, 2.500 anos mais ou menos depois desse profeta, fazer a mesma coisa? Nos vestir de religiosidade, nos cobrir com a hipocrisia, ser convertidos pela metade. Estamos costurando o templo, véu do templo de novo, esperando que alguém vá diante de Deus por nós. Quando o véu está rasgado, o acesso é livre por Jesus Cristo. Venha conversar com Cristo. É livre para você ir lá e rasga o coração, rasga a roupa, rasga o que você quiser lá. Mas se rasgue na presença do Senhor. Porque, meus irmãos, liturgia não muda ninguém. Cerimonialismo não transforma a vida. Uma conduta polida segundo o evangélico. Nossa, pela sua fala eu já percebi que você é evangélico. Perceberam com Pedro lá também, e Pedro negou Jesus. E agora? Precisamos olhar para essa palavra e dizer: Senhor, eu quero me converter, mas eu preciso da sua misericórdia. Porque ele vai dizer assim, ó: convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. É um Deus que está dizendo: olha, eu mandei os gafanhotos para vocês ficarem espertos. E eu estou avisando para vocês que ou vocês se convertem rapidinho, ou então o juízo agora vai ser para valer. Mas nessa ocasião, nesse meio, a porta para a conversão está aberta, não fechou. Que estranho, né? Por que não? Por causa da graça, por causa da misericórdia. Perceba como graça e conversão tem tudo a ver. Ninguém se converte se Jesus não aceita de volta. Se o pai não está lá na saída da casa para receber o filho de volta, o filho não entrava na casa. Ah, quer saber? Você preferiu que eu estivesse morto, porque quando ele pede a herança é a mesma coisa, que a herança só recebe depois da morte, né? Aí você chega para o seu pai e fala assim: olha, pai, eu quero a minha parte da herança. Ou seja, para mim o senhor já podia ter morrido, o senhor está fazendo hora extra, né? Eu quero a minha parte. Ele vai, pega a parte e gasta tudo, vai embora. E agora ele volta arrependido. O pai podia fazer o quê? Ah, é? Agora você vai ver só uma coisa: nada de filho, você não é meu filho mais. Não tem festa para você não. Pode ir lá cuidar dos porcos também. Tinha todo o direito de fazer isso. Numa questão retributiva. Você plantou, você vai colher. Causa e efeito. Mas ele não, ele vem com a demonstração do próprio Jesus, do próprio Deus, com o seu imenso amor, a sua imensa graça, e recebe de volta. O filho, pelo contrário, faz festa, porque esse estava perdido e se salvou. E agora eu olho esse povo, como nós, hipócritas às vezes, religioso, e Deus está dizendo para ele: olha, eu sou compassivo, eu sou longânimo, eu sou tardio em irar. Eu estou esperando, Deus está falando assim: olha, eu estou esperando vocês voltar. Era como se Deus dissesse: olha, se vocês fizerem isso, o juízo vai vir, mas eu não quero que o juízo venha, não. Volta rápido, eu vou esperar vocês voltarem. Se converte logo. Porque não tem conversão sem graça. E o arrepender-se de Deus aqui não tem nada a ver com Deus se arrepender como nós, porque nós só se arrependemos daquilo que nós fizemos de errado, e Deus não erra.
Deus muda de ideia por causa da nossa conversão. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, você tem duas opções. Ou você se converte ou vai para o juízo. Não está determinado. Quando Deus determina, Ele não se arrepende. Agora, quando Ele põe para nós a opção, aí deixa para nós escolhermos. E aí eu vou seguir no texto. A gente tem que caminhar já para encerrar. Ele vai dizer assim, quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de alimento e libação, o Senhor vosso Deus. É uma pergunta, quem sabe a gente não consiga, com o nosso jejum, a nossa conversão, com o nosso pranto, com o nosso quebrantamento, fazer com que essa ira de Deus seja aplacada. Olha, Deus deixou de se irar, e a demonstração que Ele nos perdoou, nesse contexto, é que Ele vai deixar após si uma bênção. Agora veja como que o contexto muda. Ele vai dizer, Ele vai deixar uma bênção para quê? Para que a gente ofereça a Ele um sacrifício de libação. Ou seja, aquele elemento de culto que não tinha mais, se o Senhor ouvisse o seu pranto, o seu choro, o seu quebrantamento, o Senhor ia dar para eles o que cultuar. E aí, se a gente fizer uma ligação, porque a gente tem que fazer essas ligações com a Bíblia, eu vou lá para Romanos capítulo 12, quando o apóstolo Paulo vai dizer, rogo-vos pela compaixão de Cristo Jesus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que? O nosso culto racional. Então a gente precisa pensar, se o nosso corpo não é santo, não tem o que oferecer. Você veio trazer o que para o culto? Eu venho trazer o meu corpo. Ah, não, no culto não. O culto da vida, vai. A minha vida é o culto. Porque o meu corpo não está só aqui. Meu corpo está em casa, meu corpo está em todo lugar. Então, o sacrifício vivo é o meu corpo. Então, todas as vezes que eu deixo de pecar, eu apresento ao Senhor um culto racional. Porque eu raciocinei, isso é pecado, não faço. Deus é glorificado. Agora, se eu estou com o meu elemento de culto hoje, que não é santo, que não foi convertido do pecado, está no pecado na prática, o que eu vou ofertar para Deus? O que você vem trazer? Ah, eu vim trazer louvor. O louvor sai da onde? Não tem para onde correr, meus irmãos. A única coisa que a gente precisa fazer é se converter de todo o nosso coração. Porque o coração é a sede do nosso corpo. E aí vai fazer com que todo o nosso corpo seja santificado. E aí a gente possa oferecer a Deus esse culto maravilhoso. E que Deus seja no todo glorificado e não por partes. Para a gente encerrar, ele vai dizer assim, olha, pula para o verso 17. Ele vai dizer assim, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque dirão entre os povos, onde está o seu Deus? Nós temos aqui uma fala interessante. É como que se o profeta estivesse dizendo assim, olha, eu vou dizer para vocês que vocês precisam chorarem, e eu vou dizer para vocês o que vocês precisam falar para o Senhor. Porque vocês são sacerdotes, mas vocês parecem que não sabem nem o que falar. Olha, ele diz palavras, ele está dizendo, olha, digam assim, digam isso. Mas espera aí, nós não somos sacerdotes, a gente não sabe o que falar. Ele está dizendo que não sabe. Ele está apontando para eles o que fazer e o que dizer. Digam isso, porque se vocês não disserem isso, essas coisas que vocês têm feito não vai convencer o Senhor. Ou seja, Deus tem um modo exclusivo para receber o seu povo. Deus tem um modo exclusivo para que nós cultuemos a Ele. Não posso eu fazer a minha forminha, do meu jeitinho que eu quiser. Precisa ler a Bíblia um pouquinho e saber o que o Senhor espera de nós. Então ele está dizendo, olha, diga para Deus isso aqui, poupa o seu povo.
Porque se você não pedir isso, o Senhor não vai fazer. O que é mais interessante é que o tempo passa, e no verso 18 ele vai dizer: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu do seu povo. O povo se arrependeu, meus irmãos. Essa história aqui, diferente de outras, teve nacionalmente dizendo, porque aqui não está falando de indivíduos, ele está falando da nação. Essa nação se arrependeu. Esse juízo aqui eminente não sobreveio. Talvez Deus lançou ele um pouquinho mais para frente. Mas essa nação não foi destruída neste momento com isso que o Senhor disse. Porque se converteu, se arrependeu, chorou, lamentou, pranteou. E quanto tempo a gente faz que a gente não faz isso? Eu costumo dizer que eu tenho um pouco de dificuldade de chorar, né? Mas quando eu vou chorar tem que ser só escondido. Senão faz escândalo, né? Na igreja o povo vai achar que o irmão está passando mal. O irmão está com alguma coisa aí, né? Porque nós precisamos fazer isso, meus irmãos. Eu preciso olhar para dentro de mim e rasgar isso diante da presença de Deus. Não dá para nós vivermos na superficialidade da oração. Eu preciso dizer para Deus a verdade. Eu preciso dizer para Deus o quanto eu estou lutando para me converter. Eu preciso dizer para Deus o quanto eu quero fazer o que Ele está mandando que eu faça e o quanto que eu não consigo fazer lá. Eu preciso fazer isso. Então, meus irmãos, eu vou dizer para os irmãos que uma mensagem pouco conveniente, porque hoje as mensagens mais legais são autoajuda, né? Palavra positiva, irmão, fica do jeito que você está, que Deus vai te abençoar e tal, mas a gente não quer fazer isso, porque a Bíblia não nos leva a isso. A Bíblia nos leva a essa mensagem de quebrantamento, de contrição, de jejum, de pranto, porque eu sei que se eu continuar assim, não for a misericórdia de Deus, eu vou para o inferno, e pode ser já.